Há exatos 8 anos, o Brasil parou em choque com a notícia da morte de Domingos Montanher, um dos atores mais queridos e respeitados da televisão brasileira. O galã de Velho Chico, que conquistou o público com seu talento e carisma, teve um fim trágico e inesperado. Uma história que, até hoje, desperta mistério, polêmicas e muitas perguntas sem respostas. Mas agora, depois de tanto tempo em silêncio, sua esposa finalmente decidiu falar, revelando detalhes inéditos e surpreendentes sobre os bastidores daquela fatídica tarde e sobre o que realmente aconteceu nos dias que antecederam sua morte. Há quem diga que havia sinais, presságios e até tensões nos bastidores que poucos ousaram comentar. Outros afirmam que o ator estava exausto, dividido entre a fama e o desejo de uma vida simples, longe das câmeras. As declarações recentes da esposa de Domingos reacenderam discussões sobre o verdadeiro estado emocional do ator, sua relação com colegas de elenco e até mesmo teorias sobre o que realmente motivou aquele mergulho no Rio São Francisco. E o que ela revelou agora está deixando fãs e jornalistas completamente abalados, uma confissão que muda a forma como muita gente via toda essa história. Por isso, assista até o final, porque a última revelação vai te deixar sem palavras. Antes disso, se você é fã de histórias reais, emocionantes e repletas de verdades que o tempo tenta esconder, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. A sua inscrição é fundamental para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo tem valor e continue recomendando vídeos como este para mais pessoas que também amavam Domingos Montanher e querem conhecer a verdade por trás dos bastidores da fama. E se você quiser apoiar o canal ainda mais, clique no Super Thanks. É uma forma de ajudar diretamente a manter o conteúdo vivo e independente. Mas se não puder contribuir financeiramente, comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu nesta história. Sua opinião é essencial e ajuda o vídeo a alcançar ainda mais pessoas. Então prepara o coração e fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo o que você pensava sobre a morte de Domingos Montanher. Durante sua trajetória, Domingos Montanher viveu momentos marcantes que iam muito além das câmeras e dos palcos. Apesar da imagem serena e da aura de tranquilidade que transmitia, ele enfrentou inúmeras dificuldades, dilemas pessoais e situações polêmicas que o tornaram um ser humano ainda mais complexo e admirável. Por trás do sorriso discreto e da voz calma, havia um homem que lutava diariamente para conciliar a fama repentina com seus valores simples, com o amor à família e com a pressão de um meio artístico que, muitas vezes, cobra mais do que oferece. Uma das polêmicas mais comentadas envolveu exatamente o período em que ele vivia o auge de sua carreira, durante as gravações da novela Velho Chico, em 2016. O sucesso estrondoso da trama trouxe não apenas reconhecimento, mas também um peso emocional enorme. Domingos era conhecido por mergulhar profundamente em seus personagens, e com Santo dos Anjos, o protagonista da novela, não foi diferente. Amigos próximos relatavam que ele se entregava de corpo e alma, sentindo intensamente os dramas que interpretava. Essa entrega total, somada ao ritmo intenso das gravações no sertão nordestino e às longas viagens, começou a afetar seu equilíbrio físico e psicológico. O ator chegou a comentar, em uma entrevista, que vivia um momento de reflexão sobre o excesso de trabalho e a necessidade de se desconectar um pouco. Essas palavras, ditas pouco antes de sua morte, ganharam um tom quase premonitório. Havia também rumores de bastidores sobre o clima tenso nas gravações, não por desentendimentos diretos, mas pela pressão constante e pela exaustão coletiva do elenco. Alguns colegas de trabalho afirmaram, depois, que Domingos vinha demonstrando sinais de cansaço extremo, e que falava com saudade da família e do circo, seu refúgio emocional. Outro ponto que gerou grande discussão foi a segurança nas gravações da novela. Após sua morte trágica, muitos começaram a questionar se o local escolhido para filmagens, o Rio São Francisco, possuía as condições adequadas para garantir a integridade dos atores e da equipe. O episódio do afogamento gerou uma onda de críticas à emissora e levantou debates sobre a responsabilidade e os riscos que artistas enfrentam em nome da autenticidade das cenas. Ainda que as investigações tenham apontado o ocorrido como um acidente, o sentimento de que algo poderia ter sido evitado nunca deixou de existir entre os fãs e colegas. Além dos bastidores da televisão, Domingos também teve momentos difíceis em sua vida pessoal. Ele vinha de uma origem humilde e sempre manteve os pés no chão, mas a fama repentina o colocou em um lugar onde nem sempre se sentia confortável. Em entrevistas, confessava que tinha medo de perder sua essência, de deixar que a popularidade o afastasse de quem realmente era. Dizia que o verdadeiro Domingos ainda era aquele homem do circo, do riso fácil e das conversas com gente simples. Essa preocupação constante em preservar sua autenticidade o tornava admirado, mas também o deixava vulnerável,
pois ele se cobrava demais. Outra revelação que surpreendeu muitos foi quando o ator contou que já havia enfrentado crises de ansiedade e momentos de solidão, mesmo cercado por pessoas e reconhecimento. Ele afirmava que a vida de artista, por trás das luzes, podia ser muito solitária, e que o palco, por vezes, era a única forma de se sentir completo. Seu amor pela arte vinha junto com uma sensibilidade profunda que o tornava introspectivo. Amigos relatavam que, às vezes, ele se isolava para refletir, escrever e reencontrar a própria paz. Polêmicas menores também surgiram em torno de interpretações erradas de suas declarações. Domingos tinha um jeito muito direto de falar, sem medo de expor suas opiniões. Chegou a criticar, em certa ocasião, o ritmo frenético da televisão brasileira e o modo como o público idolatra a fama, dizendo que a arte não pode ser corrida, precisa ser sentida. Alguns entenderam isso como uma crítica à própria emissora, mas ele sempre fez questão de explicar que se tratava de uma reflexão sobre o mercado artístico em geral. Mesmo assim, a frase gerou discussões na época e expôs o lado mais pensador e filosófico do ator. Outro episódio marcante foi quando ele revelou em entrevistas o medo de não conseguir acompanhar o ritmo do sucesso e o desejo de, no futuro, voltar a se dedicar mais ao circo e ao teatro. Ele dizia que a televisão é importante, mas o circo é a alma da arte. Essa postura, de alguém que valorizava o simples acima do glamour, despertava admiração em muitos, mas também incomodava alguns dentro da indústria, acostumada com egos inflados e ambições desmedidas. Nos bastidores, Domingos era o oposto do estereótipo do astro. Chegava cedo, conversava com todos, evitava estrelismos e preferia almoçar junto com a equipe técnica. Mas essa humildade, paradoxalmente, também o expunha ao cansaço e à cobrança de sempre estar disponível para todos. O que poucos sabiam é que ele vinha enfrentando um período de profunda reflexão pessoal. Antes da tragédia, havia confidenciado a amigos o desejo de tirar um tempo sabático para descansar e viajar com a família. Esse plano, infelizmente, foi interrompido pelo destino. No fim das contas, as polêmicas e os momentos difíceis de Domingos Montanher apenas reforçam o quanto ele era humano, vulnerável e real. Um artista que não se escondia atrás da fama, que falava com o coração e vivia com intensidade. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo depois de tantos anos, sua ausência ainda provoca tanta emoção e saudade, porque Domingos não era apenas um ator, ele era um espelho das nossas próprias fragilidades e esperanças, um homem que viveu com verdade até o último instante. Domingos Montanher nasceu em 26 de fevereiro de 1962, em São Paulo, no bairro do Tatuapé, uma região tradicional de famílias humildes, repleta de pequenas padarias, ruas movimentadas e aquele clima típico de bairro operário paulistano. Filho de pais trabalhadores, descendentes de italianos, cresceu em um lar simples, onde o esforço e a honestidade eram os valores mais importantes. Desde pequeno, Domingos aprendeu com o pai o valor do trabalho e com a mãe o poder do afeto e da união familiar. Era um menino alegre, cheio de energia, sempre cercado de amigos e muito curioso sobre o mundo ao seu redor. Gostava de soltar pipa, jogar bola nas ruas e brincar até o entardecer, quando a mãe o chamava para casa. A infância dele foi marcada por simplicidade, mas também por muita imaginação e sensibilidade, qualidades que mais tarde se tornariam fundamentais na sua trajetória artística. Na escola, Domingos não era um aluno de destaque, mas sempre foi muito participativo, querido pelos professores por sua educação e simpatia. Tinha um senso de humor leve e cativante, algo que conquistava as pessoas naturalmente. Quando adolescente, passou a se interessar por esportes e pela convivência em grupo, o que o levou mais tarde a se formar em educação física. No entanto, mesmo antes de descobrir a vocação para o teatro, ele já demonstrava um olhar poético sobre a vida. Um olhar que via beleza nas pequenas coisas e emoção nas histórias das pessoas simples, talvez reflexo de suas origens. As condições financeiras da família não permitiam muitos luxos, mas isso nunca o impediu de sonhar. Ele cresceu vendo os pais lutando para dar o melhor aos filhos, e isso o fez desenvolver um profundo senso de responsabilidade e gratidão. Ainda jovem, precisou trabalhar para ajudar em casa, fazendo pequenos serviços e colaborando no sustento da família. Essa vivência forjou nele um caráter sólido, resiliente e humilde, que o acompanharia até o fim da vida. Ao longo da adolescência, Domingos foi amadurecendo em meio às transformações de uma São Paulo em crescimento. As ruas agitadas, o som dos trens, o movimento dos mercados e o contato com pessoas de diferentes origens formaram um repertório de vivências humanas que ele mais tarde transformaria em arte. Mesmo sem imaginar que seria ator, ele já tinha dentro de si a essência de um observador da vida.
alguém que via poesia nos gestos cotidianos e nas histórias das pessoas comuns. Em entrevistas, Domingos chegou a comentar que sua infância foi modesta, mas cheia de amor, e que a falta de recursos nunca o fez se sentir pobre, pois sua casa era rica em valores humanos e em momentos felizes. Essa visão simples e verdadeira do mundo o acompanhou por toda a vida e se refletiu no modo como tratava as pessoas, sempre com humildade, empatia e generosidade. Outro ponto marcante da infância de Montagnier era sua paixão pelo esporte. Ele se destacava como atleta, especialmente em modalidades como natação e handebol. O esporte se tornou uma ferramenta essencial em sua formação, ensinando-lhe disciplina, foco e trabalho em equipe. Mais tarde, essa experiência esportiva influenciaria diretamente sua atuação no teatro e na televisão, especialmente no controle físico e emocional exigido pelas cenas mais intensas. Mas, naquela época, nada indicava que o menino sorridente do Tatuapé um dia seria um dos rostos mais admirados da teledramaturgia brasileira. A juventude de Domingos foi marcada também por uma certa introspecção. Apesar de ser comunicativo, ele tinha um lado reflexivo, gostava de ficar em silêncio observando as pessoas e o movimento das ruas. Esse hábito de observar o comportamento humano o ajudou, mais tarde, a compor personagens tão verdadeiros e profundos. Ele cresceu entre o barulho dos bondes, o cheiro do pão fresco das padarias e o ritmo acelerado da vida paulistana, mas sempre manteve um coração calmo, conectado com a simplicidade e com os valores familiares que aprendeu em casa. Não havia luxo, mas havia amor, amizade e muitos sonhos, ingredientes que moldaram o homem que o Brasil aprendeu a amar. A infância simples de Domingos Montagnier foi, sem dúvida, a base de tudo o que ele se tornou. Foi nesse ambiente de afeto, humildade e luta diária que ele aprendeu que a verdadeira riqueza está na essência humana e não nas aparências. E talvez seja por isso que, mesmo quando alcançou o sucesso, nunca perdeu aquele brilho sincero no olhar, o mesmo olhar curioso e sonhador do menino do Tatuapé que acreditava que a vida podia ser bonita mesmo com tão pouco. O destino começou a mudar quando Montagnier conheceu o teatro e o circo. Fascinado pela arte de entreter, ele fundou, em 1997, o Grupo La Mínima, ao lado do amigo Fernando Sampaio. Juntos, criaram espetáculos que misturavam humor, poesia e crítica social, encantando plateias em todo o país. Domingos também fundou o Circo Zani, um dos mais respeitados do Brasil. Nessa fase, nasceu seu alter ego artístico, o palhaço Dum Dum, personagem que o ajudou a entender o poder da emoção e da expressão humana. Ele dizia em entrevistas que o palhaço lhe ensinou sobre vulnerabilidade e empatia, e que o palco era o seu verdadeiro lar. Domingos Montagnier foi um exemplo raro e inspirador de que o sucesso não tem idade nem prazo de validade. Quando a maioria dos atores já havia consolidado carreiras longas na televisão, ele ainda lutava nos palcos e lonas de circo, levando arte às praças, escolas e pequenas cidades do Brasil. Sua chegada à televisão aconteceu de forma quase acidental, impulsionada mais pela curiosidade e vontade de aprender do que pela ambição de se tornar famoso. Domingos sempre disse que o palco era sua casa e o público, sua razão de existir, mas foi justamente essa entrega sincera e natural que o levou, já aos 46 anos, a conquistar um espaço na TV que muitos passam a vida tentando alcançar. Sua trajetória na televisão começou em 2008, com pequenas participações em produções menores, quando ainda era mais conhecido no circuito teatral e circense do que entre os telespectadores. Ele não tinha o rosto padrão de galã das novelas, mas havia algo magnético em seu olhar sereno, em sua postura tranquila e em sua voz grave, que transmitia segurança e empatia. Foi essa combinação que chamou a atenção dos diretores da Rede Globo, que começaram a enxergar em Montagnier uma presença rara, um homem que carregava verdade, carisma e humanidade em cada gesto. Seu primeiro papel de destaque veio em 2011, na novela Cordel Encantado ***, onde interpretou o cangaceiro Herculano. A produção foi um sucesso, e Domingos brilhou com um personagem complexo, justo e apaixonado, conquistando o público com uma atuação tão intensa que parecia vinda do coração. A partir dali, o ator começou a ser visto como uma força nova dentro da dramaturgia brasileira, um talento maduro, autêntico e pronto para papéis maiores. Depois vieram obras como Joia Rara Sete Vidas e a minissérie O Brado Retumbante nas quais ele mostrava uma versatilidade impressionante, transitando com facilidade entre o herói, o homem comum e o personagem introspectivo, sempre com uma naturalidade que encantava o público e a crítica. Domingos Montagnier, no entanto, não se deslumbrava com o sucesso.
Ele continuava levando uma vida simples, sem luxo, e frequentemente voltava ao circo para reencontrar suas origens. Dizia que o mundo da televisão era fascinante, mas também perigoso, porque podia afastar as pessoas da essência artística. Em várias entrevistas, ele revelava não se considerar uma celebridade, apenas um trabalhador da arte, como qualquer outro. Mesmo assim, seu nome se tornou sinônimo de talento puro e humildade genuína. O sucesso o alcançou de forma meteórica, especialmente depois de sua atuação em Sete Vidas, 2015, onde interpretou Miguel, um homem dividido entre o amor e o dever. Sua interpretação foi elogiada como uma das mais humanas e comoventes da teledramaturgia recente. O público se identificava com sua expressão sincera, com o jeito calmo de falar e com a profundidade com que dava vida aos personagens. Ele não atuava apenas, ele vivia as histórias. Foi então que chegou o papel que marcaria para sempre sua carreira e também o fim trágico de sua jornada. O protagonista Santo dos Anjos na novela Velho Chico, 2016, Santo era um homem do povo, forte, lutador e apaixonado, e Montanheiro interpretou com tamanha entrega que parecia uma extensão de si mesmo. Durante as gravações, ele se dedicava de corpo e alma, enfrentando o calor escaldante do sertão, as viagens longas e o cansaço físico. Mesmo assim, mantinha o bom humor e a gentileza com todos no set. Muitos colegas contaram depois que ele tinha o poder de deixar o ambiente mais leve, mesmo nas situações mais tensas. O público, por sua vez, se apaixonou completamente. Mulheres o viam como um símbolo de sensibilidade e masculinidade equilibradas, enquanto os homens o admiravam por sua postura firme e serena. Em pouco tempo, Domingos Montanher se tornou um dos atores mais queridos do Brasil, um símbolo de talento, simplicidade e dedicação. Mas por trás do brilho havia também o peso da responsabilidade. Ele chegou a confessar que o ritmo das gravações o deixava exausto e que sentia falta de estar mais presente com a família e com o circo, seu primeiro amor artístico. Era como se o sucesso tivesse chegado na hora certa, mas também com um custo alto, o de afastá-lo um pouco das raízes que sempre o sustentaram. Ainda assim, ele vivia aquele momento com gratidão. Dizia que não havia nada mais bonito do que poder inspirar pessoas que acreditavam que já era tarde demais para recomeçar. Para Domingos Montanher, nunca foi sobre fama, mas sobre tocar corações, e foi isso que ele fez, com verdade, com arte e com alma. Sua chegada à televisão foi tardia, sim, mas seu brilho foi tão intenso que continua iluminando o cenário artístico brasileiro até hoje. Nos bastidores, Domingos era um homem discreto e reservado. Casou-se com Luciana Lima, atriz e produtora circense, com quem teve 3 filhos, Léo, Antônio e Dante. O casal vivia uma relação sólida e longe dos holofotes, sustentada por amor e cumplicidade. Luciana sempre foi seu grande alicerce. Ela participou de seus projetos, apoiou seus sonhos e manteve viva a essência circense da família. Montanher falava pouco sobre sua vida íntima, mas quando fazia, deixava claro que o lar era seu refúgio. Apesar da imagem pública de serenidade, amigos próximos contavam que ele enfrentava crises de cansaço, reflexões profundas sobre a fama e o peso de conciliar trabalho e família. Desde o fatídico dia em que o Brasil se despediu de Domingos Montanher, em 15 de setembro de 2016, a vida de sua esposa, Luciana Lima mudou completamente. Ela, que sempre foi o alicerce do ator e companheira em todos os momentos, precisou encontrar dentro de si uma força quase sobre-humana para lidar com a dor da perda e, ao mesmo tempo, manter viva a memória do homem que encantou uma nação. O legado de Domingos não ficou restrito às telas da televisão, mas se espalhou por todos os cantos, tocando corações, inspirando artistas e deixando uma marca profunda na cultura brasileira. A forma como Luciana conduziu essa nova fase de sua vida é, sem dúvida, uma continuação da grandeza de espírito que o marido sempre demonstrou. Domingos Montanher foi mais do que um ator, ele foi um exemplo de simplicidade, generosidade e autenticidade. Seu jeito sereno e seu olhar humano o tornaram querido por todos que o conheceram, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Após sua morte, uma onda de homenagens tomou conta das redes sociais, dos programas de TV e dos palcos do país. Colegas de profissão lembraram dele como alguém que transformava qualquer ambiente com sua energia leve e verdadeira, e muitos afirmaram que Domingos tinha o dom raro de fazer as pessoas acreditarem na beleza da vida, mesmo nos momentos difíceis. Luciana, que viveu ao lado dele por mais de 15 anos, carregou essa responsabilidade de preservar essa imagem, não apenas como viúva,
mas como guardiã da história de um homem que viveu intensamente. Ela decidiu continuar com os projetos ligados ao circo, o grande amor de Domingos antes da televisão. O grupo **La Mínima *** e o **Circos Ani ***, fundados por ele, continuaram ativos graças ao esforço conjunto de Luciana e dos amigos que dividiram o picadeiro com o ator. Em entrevistas, ela já revelou que cada apresentação é uma forma de manter o marido presente, de sentir sua energia e sua alegria pulsando em cada risada do público. Essa decisão de seguir com o legado artístico é um gesto de coragem, pois transformar a dor em arte é um dos maiores atos de amor possíveis. Ao longo dos anos, Luciana optou por um luto discreto, sem explorar a tragédia, mas também sem se calar diante das injustiças. Em momentos pontuais, ela quebrou o silêncio para esclarecer mal-entendidos e homenagear o homem que, segundo ela, foi um pai incrível, um parceiro generoso e um ser humano luminoso. Suas palavras sempre foram equilibradas, com emoção e serenidade, o que fez o público admirá-la ainda mais. Ela soube transformar a saudade em força, criando um espaço de respeito e inspiração para os filhos crescerem com o orgulho de quem foi o pai que o Brasil aprendeu a amar. O legado de Domingos também se reflete nas novas gerações de artistas que o têm como referência. Muitos jovens atores citam sua trajetória como um exemplo de perseverança e humildade. Afinal, ele começou tarde na TV, enfrentou rejeições, mas conquistou tudo com talento e verdade. Sua história prova que nunca é tarde para realizar um sonho e que a autenticidade é mais poderosa que qualquer fama passageira. Em várias produções, a lembrança de Montanher ainda é sentida, e seu nome é frequentemente citado com carinho pelos colegas que tiveram o privilégio de contracenar com ele. Até hoje, fãs visitam o local de sua morte no Rio São Francisco, levando flores, bilhetes e mensagens de gratidão. Aquela paisagem, que antes marcou o fim de uma vida, tornou-se símbolo de eternidade, onde muitos afirmam sentir a presença calma do ator, como se ele ainda estivesse ali, olhando para o horizonte com aquele mesmo sorriso tranquilo que conquistou o país inteiro. Luciana continua sendo o elo entre o passado e o presente, entre o homem e o mito, entre o artista e o ser humano. Ela mantém viva não apenas a memória de Domingos, mas também seus valores, o respeito pela arte, o amor pela família e a crença no poder da simplicidade. Em tempos em que a fama é muitas vezes passageira, a história dos dois se tornou um exemplo de que o amor verdadeiro, a dedicação e a integridade são eternos. Mesmo após 8 anos, a ausência de Domingos ainda é sentida, mas a força de sua esposa transformou essa ausência em presença. A cada entrevista, a cada gesto, ela reafirma que o ator não se foi completamente, ele vive em seus filhos, em sua arte e no coração de todos que o admiraram. Luciana Lima mostrou que o amor não morre com o tempo, apenas muda de forma. E talvez esse seja o maior legado de Domingos Montanher, provar que a grandeza de um homem não se mede pelo tempo que viveu, mas pela intensidade com que fez o mundo ao seu redor ser um lugar mais humano, mais bonito e mais verdadeiro. E assim chegamos ao fim dessa história emocionante e, ao mesmo tempo, inspiradora. A vida de Domingos Montanher nos ensina que o tempo pode até levar um corpo, mas jamais apaga a essência de quem viveu com verdade, amor e propósito ***. Ele partiu cedo, mas deixou um legado que continua a pulsar forte, através de sua arte, de sua família e da força imensa de sua esposa, que transformou a dor em coragem. Que essa história te lembre que cada segundo importa, que a vida é frágil, mas também extraordinária quando vivida com o coração. Se você se emocionou com esse vídeo, deixe o seu gostei se inscreva no canal porque a sua inscrição é o que mantém viva essa corrente de memórias, histórias e emoções que merecem ser contadas. E se quiser apoiar ainda mais o canal, clique no Super Thanks ***. É um gesto que faz toda a diferença e ajuda a continuar trazendo conteúdos cheios de alma. Mas se não puder, comente aqui embaixo o que mais te tocou na trajetória de Domingos Montanher, porque a sua opinião é importante e ajuda a manter sua lembrança viva. Obrigado por assistir até o final e, lembre-se, grandes pessoas não morrem, apenas mudam de forma e continuam brilhando dentro de nós ***.